Mulheres Cristãs em Ação, Pastora Clarice. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que me incomodou muito durante esta semana. Alguns homens entraram no perfil da minha página me xingando, dizendo que eu não poderia ser pastora porque eu sou mulher, como que eu poderia me chamar de pastora, como que eu poderia ser pastora se as mulheres lá no jardim do Éden pecaram, levaram os homens a pecar. Como que eu poderia pregar? Como que eu poderia falar de Deus, falar de Jesus para as pessoas se eu sou uma pecadora? Se eu sou uma pessoa que lá no início já fiquei condenada por ser mulher. E não foi um homem só, foram vários. Claro, logo bloqueei eles no perfil, porque afinal de contas eles me maltrataram, me falaram coisas que não deveriam falar. Não são falas de homens cristãos, evidentemente, apesar de que um deles foi bem respeitoso, mas não concordou com o fato de eu estar ensinando. Porque em Coríntios o apóstolo Paulo fala, e ele utilizou esse texto de Paulo em Coríntios, que explica em Coríntios, 1 Coríntios 14, 34 e 35, Paulo fala que as mulheres não devem falar na igreja e que também não podem ensinar e também não podem ter cargos, né? Muitos teólogos afirmam de que Paulo ele estava aqui querendo fazer uma distinção entre as mulheres judias e as mulheres não judias, as mulheres gregas principalmente, que dentro do templo adoravam a deusa Afrodite, a deusa do amor. E provavelmente no templo elas dançavam e faziam orgias no templo, e então Paulo se referiu a essas mulheres que não estavam agindo com o decoro adequado dentro do templo. Por outro lado, as mulheres judias, acostumadas a ficarem em silêncio, a não falarem, estavam quietinhas lá respeitando. Então, a maioria das pessoas pessoas comuns interpretam esse texto como sendo nenhuma mulher pode pregar, nenhuma mulher pode falar, precisa obedecer o marido, depois se tiver dúvida pergunta para o marido em casa, assim como o apóstolo Paulo mesmo escreve no texto. De uma certa forma, se realmente aconteceu, e aconteceu isso, né, historicamente isso a gente pode comprovar, que as mulheres gregas faziam isso dentro dos templos, realmente Paulo estava coberto de razão. Não tem nenhuma razão para que Paulo deixasse essas mulheres falarem conforme elas quisessem, se elas não eram mulheres cristãs. Por outro lado, isso acabou se estendendo para as mulheres judias também, mulheres que eram cristãs. E ele não poderia, naquele momento, fazer essa diferença. Se as mulheres gregas não podem falar, bom, as judias também não podiam falar. Então, naquele contexto, naquela época da história de Coríntios, da comunidade de Coríntios, Paulo não teve muita opção, na minha opinião. Ele não poderia permitir que as mulheres judias falassem na liturgia, profetizassem ou falassem o que elas quisessem, e não permitir que as mulheres gregas não falassem. Então, é uma questão das mulheres não poderem ensinar e não poderem falar, e depois, essa é uma questão muito local da comunidade de Coríntios. E hoje não cabe mais, a não ser que as mulheres ou homens também, aqui nós estamos agora também estendendo para homens, e também Paulo naquele contexto falava também para homens que não eram bem-vindos a falar se não tivessem uma vida adequada, se não respeitassem suas esposas, se não fossem sacerdotes do lar, eles também não poderiam ser sacerdotes no templo. Então, a ideia do respeito para homens e mulheres valia da mesma forma. Mas
os leigos que não estudam teologia, que não estudam um contexto histórico, acabam achando que esta é uma regra para que nenhuma mulher pregue, nenhuma mulher possa ensinar, nenhuma mulher possa falar em nome de Jesus. E isto nós não podemos concordar com esta forma de pensamento. Algumas igrejas, alguns teólogos hoje em dia ainda pensam desta maneira. Muitas igrejas não têm mulheres pastoras, não permitem que mulheres subam ao púlpito no domingo para ensinar, para pregar. A igreja da qual eu participo, sim. A minha igreja permite que mulheres sejam pastoras, que possam ensinar, que possam subir ao púlpito, que usem talar e possam ensinar e possam fazer, conduzir todos os ritos que é necessário dentro de uma comunidade. Não é o meu caso, eu não sou pastora pela minha igreja, eu sou uma pastora independente, do ministério independente, um ministério voltado para mulheres, principalmente mulheres que sofrem, e também muitas vezes homens acabam também escutando a mensagem. Muitas mulheres também em outros momentos, já aconteceu comigo também, de que as mulheres também não gostam de ver pastoras mulheres pregando. Também são contra, as próprias mulheres são contra que outras mulheres preguem, que sejam chamadas de pastoras. Então essa é uma questão bem delicada e que é uma questão assim que me deixou muito chateada essa semana, fiquei muito brava, porque afinal de contas o Espírito Santo, ele não desceu só sobre homens no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre homens e mulheres e provavelmente crianças também. Era muita gente que estava lá reunida quando o Espírito Santo desceu. Então, homens e mulheres, a homens e mulheres é dado o poder do Espírito Santo. É dado o poder de dons. O Espírito Santo distribui dons para quem Ele quer. Ele abre, Ele não diz assim, olha, vocês mulheres são pecadoras, ou vocês mulheres não podem pregar, mulher não tem direito então a receber os dons do Espírito Santo. Só homens. E separou. O Espírito Santo naquele momento separou homens, mulheres e crianças, e somente o Espírito Santo então somente desceu sobre a vida dos homens, sobre o poder de Deus desceu somente sobre homens. Não foi assim que aconteceu. O poder do Espírito Santo desceu sobre homens, mulheres de todas as raças, de todas as cores, de todos os lugares, em qualquer tempo, desde a antiguidade até hoje. O Espírito Santo dá dons para homens e mulheres sem exceção. O texto que eu gostaria de ler hoje para vocês, existem muitos textos na Bíblia que eu poderia utilizar hoje como dizendo de que os dons do Espírito são para todos. Uma porção de textos que eu poderia usar, mas eu acho especialmente interessante o texto da criação do homem e mulher em Gênesis 1, 26 em diante. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Quem é esse nós conosco? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três, é a Trindade. Por isso que Deus fala conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam no chão
e por aí vai adiante o texto sobre tudo que existe na terra. Homem e mulher podem exercer o poder. Tinham a liberdade de exercer o poder sobre todas as coisas que Deus criou sobre a terra. Um dos comentários desse senhor, que foi bem mal educado comigo, ele disse: se Eva pecou e levou todos os homens a pecarem, como que você se dá o direito de falar em nome de Jesus? Ele não entendeu que o homem também pecou. Não foi só a mulher. Homem e mulher pecaram contra Deus e estão sujeitos à ordem divina, a perdão de pecados, a salvação eterna e também a condenação eterna. Tanto homem quanto mulher. O homem não está livre só porque é homem e a mulher está condenada só porque é mulher. Não é assim que funciona. Então, essa falta de entendimento bíblico que nós ainda temos nos nossos dias, e vai ser assim por muito tempo, ela precisa ser combatida. Hoje nós temos muitas mulheres que são assassinadas, inclusive agora um assunto um pouco diferente, né, de uma mulher não poder pregar, mas mulheres dentro de suas próprias casas são assassinadas pelos seus próprios maridos, pelos seus próprios companheiros. Ainda existe uma luta muito desigual entre homens e mulheres. Ainda existe muita gente que pensa que mulher não tem direito, que mulher só serve para trabalhar. Naquele tempo do povo de Israel, que as mulheres eram parte do povo de Israel, elas não tinham os direitos que nós temos hoje. Elas não tinham o direito de serem iguais aos homens. Mulheres não eram consideradas produtivas. Mulheres, crianças e idosos não tinham direitos. Eram condenadas a viverem uma vida bastante miserável. Elas só serviam para trabalhar dentro de casa e eram forçadas a fazer coisas que às vezes não queriam. Então nós já passamos desse tempo, hoje nós vivemos um tempo diferente e que nós precisamos desse alerta de que homens e mulheres fazem parte de um mundo diferente hoje. Um tempo de alegria, de salvação eterna, de saber que nós temos o direito de receber dons e de distribuir esses dons a outras pessoas. Então nós precisamos combater esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, essas falas que nós ainda hoje em dia escutamos e dizer de que o Espírito Santo está disponível para todo homem e toda a mulher que adora o Senhor, que tem vontade de pregar a palavra de Deus, que tem vontade de batizar, que tem vontade de impor as mãos, que são, porque a nós também é dados os mesmos dons que é dado para os homens. E para um senhorzinho desse, né, não sei se era senhorzinho ou não, mas enfim, eu comentei com ele: por que você está aí sentado reclamando? Por que não levanta e vai pregar também? Por que também não faz o seu papel de apóstolo do Senhor e vai pregar por aí? E a resposta dele foi a seguinte: nós não precisamos mais pregar. O Filho do Homem por si só prega sozinho. Jesus, Deus, precisa da nossa boca, das nossas mãos e das nossas pernas para nós pregarmos ao mundo. Deus nos chama para sermos missionários dele neste mundo ainda assim. Ainda não chegou o tempo que o próprio Filho do Homem, o próprio Filho de Deus, é aquele que vai pregar. Já passou esse tempo. Jesus Cristo já viveu aqui na terra, já ensinou seus 12 discípulos, seus melhores amigos, e ensinou muitos outros discípulos para que se propagasse o evangelho dele no mundo inteiro. Então esse tempo já aconteceu lá atrás e talvez no futuro, não sei se ele quis dizer que no futuro então Jesus Cristo iria voltar para a terra e pregar ainda mais. As pregações já cessaram da parte de Deus. Nós que somos responsáveis por pregar, pregar e pregar e continuamente pregar. Homens e mulheres precisam pregar a palavra de Deus continuamente. Quando eu era nova, tinha lá os meus 12, 13 anos de idade,
Um dia eu procurei um pastor, não era meu pastor, era um pastor de uma outra comunidade, e perguntei a ele se eu também poderia pregar. E ele olhou para mim e disse: mas você ainda é muito nova, você ainda não pode pregar, ainda não chegou o momento de você pregar. Muito bem. Demorou algum tempo, mas naquela fase que eu estava, 12, 13 anos, eu já estava pregando para muita gente, para as crianças no culto infantil, na minha casa tinha culto infantil, no ônibus eu andava com panfletos e distribuía no ônibus, nas praças sempre que eu podia distribuir panfletos eu distribuía, eu já estava pregando, eu já estava falando de Deus por aí, mas eu tinha esse desejo de pregar lá no templo. Lá na igreja, eu tinha essa ousadia, né, lá desde novinha. Mas depois, quando adulta, eu procurei novamente o pastor, um outro pastor. Ele disse: não, Clarice, ainda não, porque você tem que fazer uma faculdade de teologia, você tem que estudar, você tem que se preparar. Então, talvez algum dia você possa vir pregar aqui no culto. Muito bem. Anos depois, eu fiz a faculdade de teologia. Fiz a faculdade de teologia e porque eu tive eu continuava tendo esse interesse em pregar. E então, um dia, né, agora até eu acredito que faz bem recentemente, eu resolvi que eu queria participar de uma comunidade, que eu queria ser pastora, ou que eu queria ser missionária. E aí as respostas foram das mais variadas, mas eu imagino que hoje a resposta é: não, Clarice, agora você já está muito velha, agora você não pode mais pregar, deixa para os mais jovens ir para o púlpito e pregar. Essas eram as desculpas que a gente sempre ouviu. É claro que eu recebi muitas oportunidades de pregar nos púlpitos, nas igrejas, muitos amigos, pastores meus, pastoras, permitissem que eu subisse num púlpito para pregar. Eu sou muito grata a Deus por ter tido, sim, essa oportunidade de pregar na igreja. Excelente oportunidade que Deus me deu através destes meus amigos. Mas o que eu realmente gostaria de deixar claro é de que nós não podemos dizer quem vai pregar, quem pode pregar, quem não pode pregar, seja homem ou mulher. Todos têm o direito, devem ter a alegria de poder pregar para o Senhor Jesus de uma forma inteira, completa. Se você recebeu Jesus na sua vida, você tem o direito de pregar a sua palavra. Não necessariamente que precise ser num púlpito, mas se você tem esse desejo, se prepare, converse com seu pastor, não tenha medo de procurar o seu pastor para entregar uma palavra para a igreja. É importante que a gente tenha essa coragem, que a gente tenha que quando a gente tem esse desejo, que a gente coloque isso em prática, porque isso é um chamado que Deus está nos dando, um chamado. Se você está se sentindo chamado, chamada, assim como eu sempre me sinto chamada, vá adiante e prega o evangelho. Ano passado, faz um pouco mais de um ano, é que Deus me deu essa ideia, essa ferramenta fantástica que é a internet, né? Que é um ministério digital, um ministério voltado para as redes sociais, um ministério onde eu posso falar com homens, mulheres, jovens, crianças, mas principalmente mulheres, que é o meu foco, de poder dizer aquilo que eu aprendi sobre Jesus, daquilo que Jesus fez, como Ele transformou a minha vida, como Ele transformou a vida de toda a minha família. E eu posso dar esse testemunho abertamente aqui para vocês. Hoje até já me estendi, já tem 18 minutos de tempo aí, né? Mas é também um desabafo, no sentido de dizer o quanto Deus nos ama e que Ele não nos impede de fazer aquilo que Ele nos chama para fazer. Ele nos dá formas de a gente resolver isso, de a gente falar para quem a gente puder falar. É importante que neste tempo que a gente está vivendo, nós falemos muito do Evangelho de Jesus. Então, para finalizar este vídeo choroso, mas necessário, porque serve de alerta às mulheres, serve de alerta aos nossos companheiros, aos homens. Meu marido é um homem maravilhoso, permite que eu pregue, permite
que eu tenho uma vida consagrada ao Senhor e eu agradeço muito a Deus por ter me mandado um marido deste, né? Apropriado para aquilo que eu queria fazer na minha vida, quero fazer. Digo a você, mulher, digo a você, homem que está me ouvindo, seja muito frutífero na seara do Senhor. Pregue com alegria, faça com alegria a obra do Senhor, distribua os dons que Deus te deu para outros, para outras pessoas, para a sua comunidade da qual você faz parte, ou se você quer pregar um final de semana, pergunte ao seu pastor, homens e mulheres perguntem ao seu pastor, se permitam essa oportunidade. Nós não precisamos estudar teologia para poder pregar. Quem puder estudar teologia, ótimo, mas não é esta a questão. A questão mais fundamental é o quanto amor eu tenho pelo meu Senhor, pelo seu Senhor, pelo nosso Senhor. O quanto amor que eu tenho no meu coração para louvá-lo, para dizer a Ele o quanto eu o amo, o adoro, o quanto eu preciso dEle, o quanto nós não podemos viver sem Ele. Jesus Cristo é o centro. Não somos nós o centro, não importa se é homem ou mulher que está pregando a palavra, nós não podemos ser o centro da palavra de Deus. Quem é o centro da palavra de Deus é Jesus Cristo, é o nosso Salvador, é aquele que morreu na cruz pelo nosso pecado. Ele é o centro de todas as coisas na nossa vida. Então, tenha um domingo abençoado, tenha uma semana abençoada e tenha a coragem de pregar o Evangelho, pois só assim o seu coração vai cantar de alegria todos os dias e você vai ficar satisfeito, porque você está testemunhando o amor de Deus. Tenha uma abençoada semana, fiquem com Deus.